O Partido Socialista começou esta segunda intervenção, pelo menos a mim fez-me lembrar do Eugênio de Andrade, as palavras estão gastas. Eu vou cometer a ousadia de reescrever para o Partido Socialista esse poema do Eugênio de Andrade. Já gastámos o dinheiro dos portugueses e o que nos ficou não chega para pagar salários e pensões. Por alternativa ao que ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes, que é o que consta do original do poeta. Se nós olharmos para as intervenções do Partido Socialista ao longo deste debate orçamental e mesmo antes, ao longo destes meses de governo, quase que podemos ficar com a sensação de que o déficit que nos espera este ano será qualquer coisa como 2 a 3%. Porque, primeiro, quando o Governo anunciou a sobretaxa extraordinária, o Partido Socialista disse que a medida era claramente dispensável. Depois disse que não existia qualquer desvio assinalável nas contas do orçamento da execução deste ano. E veio agora dizer que há uma enorme folga no orçamento para cobrir todas as suas propostas. Se as medidas eram dispensáveis, se não havia desvio e se há uma enorme folga, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o déficit que o Partido Socialista não fala não será um déficit que rondará os 2 a 3%. Afinal, um objetivo bastante mais ambicioso do que aquele que o memorando da Troika nos obrigava. É importante salientar, talvez tentando demonstrar que é evidente que o déficit não poderá ser de 2 a 3%, como o Partido Socialista parece augurar, que é evidente que as medidas que este Governo tem tomado não têm sido medidas dispensáveis. Aliás, a avaliação que a Troika fez do programa de assistência financeira foi clara, aliás, nesse sentido, ao dizer que a execução do Orçamento de Estado de 2011 enfrentou dificuldades inesperadas e que o cumprimento do objetivo orçamental só foi possível ou só será possível devido às medidas extraordinárias. Também não precisávamos que a Troika nos viesse aqui dizer, o Sr. Ministro já o tinha dito, nós já o tínhamos dito, o tal já nos tinha dito, mas só o Partido Socialista é que continua a encontrar uma folga no orçamento. Folga essa que foi também desmentida pela Troika no momento em que aqui esteve a avaliar o programa de assistência financeira. Mas é preciso, até para que os portugueses percebam para que é que serve esta desculpa da folga, é que aquilo que o Partido Socialista pretende ao tentar criar uma folga que não existe, é tentar escusar-se ao papel de apresentar medidas que compensem as medidas que quer apresentar. Não é possível, do ponto de vista orçamental, apresentar apenas medidas de aumento da despesa ou de menor percepção da receita sem apresentar medidas compensatórias. Curiosamente, a folga que o Partido Socialista encontrou e que ainda não consegue explicar onde, é aquela que lhe permite estar neste debate orçamental, como hoje se viu, sem ter que apresentar uma única medida que possa compensar aquilo que o Partido Socialista diz que quer salvar. Depois, o Partido Socialista vem criticar a estratégia do Governo de apostar sobretudo na redução da despesa, nos 2/3 e apenas 1/3 no aumento da receita. São opções legítimas de um partido que é socialista e que por isso está habituado a tratar tudo pelo lado da receita. Mas então é bom que se explique aos portugueses o que é que o Partido Socialista quer dizer quando diz que não quer manter a proporção de 1/3, 2/3. O que o Partido Socialista está a propor é que o combate orçamental a fazer no próximo ano deverá ser feito por um ainda maior aumento de impostos, do qual não vão estar livres os funcionários públicos. Portanto, é preciso que os portugueses percebam que quando o Partido Socialista insiste na necessidade de revermos a regra que a bem este Governo decidiu levar, de atacar 2/3 pelo lado da despesa e 1/3 pelo lado da receita, quando o Partido Socialista se quer livrar desta regra, quer fazê-lo para aumentar ainda mais os impostos dos portugueses. Depois ouvimos também já aqui que o Governo não tinha políticas de crescimento económico. Bom, este orçamento não tem políticas de crescimento económico socialistas. De facto, isso não tem. Mas convenhamos, insistir em políticas que nos trouxeram à desgraça de pedir a ajuda externa não parece que seja uma opção ao abrigo das nossas convicções de como é que se salva o país. Mas que este orçamento é um orçamento adequado e que é um bom orçamento para atacar os problemas do país, foi dito também pela Troika. E nós não estamos a falar de umas instituições quaisquer. Estamos a falar das instituições à porta das quais os senhores foram bater à porta para nos emprestar dinheiro.
E são eles que consideram que o programa de assistência financeira que os senhores negociaram e que nós subscrevemos está a ser assegurado com este Orçamento de Estado. Por isso, Sr. Ministro, eu gostava só, do pouco tempo que ainda tenho, de fazer uma pergunta que me parece importante. É que o Orçamento de Estado, podendo ele ser um bom indicador das políticas do Governo, necessita de algo mais. Necessitamos de saber algo mais sobre como é que a execução deste Orçamento de Estado vai ser executada. E que prioridades é que o Governo tem na forma do enquadramento orçamental e da execução orçamental que nos possam garantir um reforço do controle da despesa, um reforço dos procedimentos desse controle, de forma a evitarmos que um bom orçamento acabe por ser um orçamento falhado, como foram os orçamentos anteriores. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta resposta também este ponto para fazer uma ligação com uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Mesquita Nunes, que perguntou quais as medidas imediatas que o Governo pretende tomar para o controle orçamental e para garantir que o orçamento de 2012 é executado de acordo com aquilo que está previsto nos documentos orçamentais. E, portanto, uma das primeiras medidas é exatamente esta, garantir que todos os compromissos que são efetuados que o Estado tem capacidade de pagamento de todos esses compromissos. Também foi referido pelo Sr. Ministro, nesta matéria, que haverá um controle trimestral de compromissos, garantindo que existe verba suficiente para o pagamento dos compromissos que são assumidos. Mas, para além disto, no imediato temos um trabalho que é o de implementar o quadro plurianual orçamental. Este, como sabem, o Governo apresentou, conjuntamente com o Orçamento de Estado, uma estratégia para implementar as novas previsões da Lei de Enquadramento Orçamental. A implementação da Lei de Enquadramento Orçamental obriga a arranjar capacidade, quer nos Ministérios das Finanças, quer nos Ministérios Setoriais, e, portanto, há aqui um trabalho que é preciso ser feito e que é preciso ser realizado. E, nesse sentido, o Governo pretende apresentar um primeiro quadro de programação plurianual por programas, atribuindo envelopes financeiros no início da primavera, atribuindo envelopes financeiros aos diversos programas. Também neste âmbito está a revisão que se prevê da Lei de Finanças Locais e da Lei de Finanças Regionais. E este aspecto, estas revisões tornam-se particularmente importantes porque é preciso que que agora também para as regiões e para as autarquias locais sejam incorporados os procedimentos que estão previstos na Lei de Enquadramento Orçamental, que esses sejam tornados, que sejam incorporados nessas leis de forma que todo o setor público administrativo tenha o mesmo conjunto de regras que já foram aprovadas nessa Lei de Enquadramento Orçamental.